Renan Calheiros é denunciado pelo Procurador-Geral da República. Relatório final do Orçamento 2017 deve ser votado esta semana. E a audiência pública celebra o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Boa noite. O presidente do Senado foi denunciado hoje, no âmbito da Operação Lava Jato, pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por recebimento de propina no valor de R$800 mil e lavagem de dinheiro por meio de doações oficiais da empreiteira Serveng. A denúncia pede a condenação de Renan Calheiros e do deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além da perda das funções públicas. O procurador-geral também quer a reparação dos danos materiais. Em nota, a assessoria de Renan diz que ele, abre aspas, jamais autorizou ou consentiu que o deputado Aníbal Gomes ou qualquer outra pessoa falasse em seu nome em qualquer circunstância. O senador reitera que suas contas eleitorais já foram aprovadas e está tranquilo para esclarecer esse e outros pontos da investigação. Fecha aspas. Ficou pronto o relatório final do orçamento da União para 2017. A peça orçamentária está vinculada à PEC do teto dos gastos públicos, que ainda tramita no Senado. O senador Eduardo Braga apresentou o relatório final no domingo. Ele espera votar a matéria na próxima quarta-feira na Comissão Mista de Senadores e Deputados e na quinta no plenário do Congresso. O texto prevê despesas de 3 trilhões e 505 bilhões de reais, mas 27% desse total vão para o refinanciamento da dívida pública. Do que sobra, 2 trilhões e meio de reais, apenas 90 bilhões vão para investimento, pouco mais de 3,5%. Todo o restante, quase 2 trilhões e meio de reais, vão pagar benefícios da Seguridade Social e despesas dos 3 poderes da União. E ainda vai faltar dinheiro para fechar a conta. O orçamento prevê um déficit de 139 bilhões de reais, o equivalente a 2,04% do produto interno bruto. O orçamento traz ainda indicadores macroeconômicos para o próximo ano. O governo espera que o PIB cresça 1,6%. A inflação acumulada prevista é de 4,8%. A taxa Selic, 12,11% ao ano. E o dólar, R$ 3,43. O orçamento leva em conta a aprovação da PEC do teto de gastos, que deve ser votada em segundo turno nesta terça-feira. O texto limita as despesas da União à inflação do ano anterior. Exceções para a área da saúde, que deve ficar com 15% da receita corrente líquida, e da educação, que deve receber 18% dos impostos federais. Se a PEC for aprovada e o orçamento não for aprovado, nós teremos que esperar um novo orçamento para poder fazer valer o aumento, por exemplo, do piso da saúde, que sai de 12% para 15%. Numa semana que começa marcada pela delação de um ex-diretor da construtora Odebrecht contra senadores e deputados, o relator espera que as denúncias não comprometam o calendário de votações. É importante para os trabalhadores, é importante para a economia, é importante para o governo que nós estejamos em 2017 vivendo um novo momento de execução orçamentária. Antes do orçamento, o Congresso precisa terminar de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto principal foi aprovado em novembro, mas senadores e deputados ainda têm que analisar destaques apresentados ao texto. A Constituição é bem clara ao dizer que nenhum servidor público pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem hoje um salário de quase R$ 34 mil. Mas a questão é polêmica. Algumas categorias acumulam verbas acima do limite e o Senado quer resolver o problema. A comissão para dar fim aos supersalários apresentou um projeto detalhando quais pagamentos entram no teto constitucional e quais ficam de fora. Atualmente, sem uma regra clara, verbas de indenizações e outros auxílios ultrapassavam o limite constitucional. Agora, podem até acontecer pagamentos acima do salário dos ministros do STF, mas em casos específicos. A ideia é tornar o teto mais eficiente sem cometer injustiças. A regra ficou assim: auxílios, benefícios ou indenizações que não precisam ser comprovadas pelo funcionário público entram no teto constitucional.
Por exemplo, o auxílio moradia que não tem a contrapartida de um comprovante fica sujeito a corte. Isso também vale para assistência médica, odontológica e pré-escolar. O acúmulo de atribuições também entra na conta do teto, como no caso de juízes que acumulam mais de uma vara. Também entram na conta horas extras, adicional de plantão e adicional noturno, além de gratificações de qualquer natureza. Os pagamentos que precisam de comprovação de despesa não entram no teto. É o caso do auxílio para devolver ao servidor uma despesa já paga com moradia, desde que haja comprovação dos gastos. A ajuda de custo para a mudança do servidor a interesse da administração e o pagamento de diárias também ficam fora do teto. Para quem já se aposentou, não entra no teto o valor recebido na Previdência Complementar, pública ou privada. E para quem tem tempo para aposentar e continua trabalhando, o pagamento do abono permanência fica de fora do corte do teto constitucional. A comissão também sugere o fim do efeito cascata, ou seja, o aumento do salário dos ministros do STF faz também subir o de desembargadores e de toda a magistratura. Nós vemos com bastante preocupação a proposta da desvinculação, porque não há justificativa no relatório da eminente senadora para desvincular os subsídios dos desembargadores federais e dos juízes federais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses problemas que nós estamos tendo em relação à acusação, como ela fala, de efeito cascata nos estados, que os estados não estão obedecendo, se deve também a isso, a falta de recomposição inflacionária. Nós tivemos unanimidade, nós não tivemos nenhum ponto divergente, mas todos convergentes. Eu não posso vincular salário e automatizar o seu aumento. Isso é expressamente proibido pela Constituição. E se alguém acha que tem alguma injustiça, eu peço àqueles que, quando forem ler o projeto, que se lembrem que no Brasil o salário mínimo é pouco mais de R$800, que isso que de fato é uma injustiça. O limite de rendimentos vale para a soma de pagamentos que uma mesma pessoa recebe, mesmo que a fonte pagadora seja diferente. Isso vale para a combinação entre pensões, aposentadorias, empregos e cargos públicos. Outro ponto importante do projeto é o pagamento de férias e gratificações natalinas. O pagamento é contabilizado separadamente dos rendimentos. Uma audiência pública nesta segunda-feira marcou o Dia Mundial dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro. Representantes de diversos segmentos da sociedade apresentaram os desafios do setor. A audiência foi realizada pela Comissão de Direitos Humanos. A representante dos povos ciganos pediu um referendo popular para a aprovação da proposta de emenda à Constituição número 55, que não permite que as despesas da União cresçam mais do que a inflação do ano anterior. Que se retire a educação, saúde, assistência social desse plano desastroso para o nosso país. Que a herança de um povo nunca seja a fome, a miséria, o preconceito, o racismo e a discriminação. Nós já assinamos esse documento junto com outros senadores, que é o referendo. Faremos de tudo para que ele seja aprovado. Mas nós temos que ter claro que nesse parlamento, infelizmente, a gente não tem mais do que 20% dos votos. O assassinato de jovens negros e a luta pela democratização do acesso à terra também foram destacados pelos participantes. Nós não podemos aceitar que quem luta por essa causa, que é a causa coletiva, uma causa de interesse do conjunto da sociedade, receba em troca processos, prisões, condenação ou assassinato ou morte, como está tendo o caso do aumento de assassinato no campo. Em 2014, foram registrados 23.100 homicídios diários de jovens negros, entre 15 e 29 anos. São 63 por dia e 1 a cada 23 minutos. E em 2012, por exemplo, foram contabilizados 56 mil assassinatos no Brasil, sendo 30 mil jovens entre eles e 77% negros. São dados da Anistia Internacional no Brasil, que alerta que o nosso país mata-se mais do que 12 das maiores zonas de guerra no mundo.
E a democratização da mídia brasileira foi apontada como uma condição essencial para a melhoria da democracia no país e, consequentemente, para o respeito aos direitos humanos. Parte da sociedade está aí com o pensamento embotado por essa questão que a grande mídia tem colocado, essa ideia do antipetismo, que colocou todo o campo da esquerda dentro de um mesmo saco, e as pessoas estão completamente cegas com qualquer argumentação, com o sentido de igualdade, com o sentido de direitos humanos. Hoje todos esses valores estão em disputa. Há um desafio no Brasil também, a democratização da mídia. Nós temos hoje a verdade única. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.